Manuel, Joaquim e Pedro eram três padeiros que foram para aquela região e fizeram três padarias naquela região. E Manuel está vendo que ano após ano as vendas de pães dele vão diminuindo, porque outras padarias surgiram, e a última foi a do Pedro, e a venda está surgindo e está, né, diminuindo, e aí Manuel quer fazer uma pesquisa para saber se o público dele, que é aquela vila, aquela rua, aquele bairro ali, né, que tem 100 famílias morando, ele quer saber se as pessoas gostam, né, da padaria dele. Mais do que a padaria dos seus outros dois amigos portugueses, né, que são, né, concorrentes naquele momento. Não há nenhuma rivalidade, mas todos querem fazer os seus pães e ganhar o seu dinheiro. Então, o Manuel chama ali, né, um funcionário dele, chama o funcionário dele, Hugo, o Guinho, e aí chama o Guinho e fala assim: Guinho, eu quero que você vá fazer uma pesquisa e vá fazer 3 perguntas para todas as famílias dessa região, todas as 100 famílias. Pergunta para todo mundo e eu vou te dar as 3 perguntas para você fazer. E aí o Guinho fala: mas, poxa, Manuel, vai ser difícil fazer essa pesquisa, Gajo, porque como é que eu vou entrar lá na casa das famílias, falar com eles, fazer pesquisa? A gente não pode dar nada em troca. E o Manuel faz uma fornada especial do biscoito que mais sai lá na padaria dele, o biscoito que é mais famoso. E ele faz uma fornada desse biscoito e aí faz várias porções desse biscoito e dá para que o Guinho leve junto com as 3 perguntas. Então, na primeira pesquisa, Manuel pergunta o seguinte. Então, primeira pesquisa aqui vai ser o Guinho fazendo. E as perguntas que Manuel faz são as seguintes. As perguntas que Manuel faz são as seguintes. Bom, a primeira pergunta é: quantas famílias vieram na padaria A no último mês? Que é a padaria dele. Então, quantas famílias vieram na padaria de Manuel? Então, primeira pergunta é: quantas famílias vieram na padaria de Manuel? Então, ele quer saber quantas famílias vieram na padaria de Manuel. Eu vou escrever um pouquinho menor, só para a gente poder. Então, quantas famílias foram no último mês na padaria de Manuel? Beleza? A segunda pergunta é: quantos foram na padaria do Joaquim? Joaquim. E a terceira é: quantos foram na padaria no último mês de todas as famílias de Pedro? E aí, o Guinho vai lá e faz as perguntas, entrega os biscoitos, entra na casa de todas as famílias, fica uma semana entrevistando todo mundo no início do outro mês e descobre, né? Aqui é o Guinho que faz aqui a pergunta e descobre os seguintes dados, né? 50 famílias foram, no último mês, na padaria, né, de Manuel, foram clientes da padaria de Manuel, compraram algum produto na padaria de Manuel. 40 famílias foram lá na padaria, né, de Joaquim. E 45 famílias foram na padaria de Pedro. E aí, Manuel recebe o Guinho, conta com ele todos os dados lá e fala: Guinho, são 100 famílias entrevistadas. Né? O número de famílias entrevistadas são 100. São 100 famílias que foram entrevistadas. 100 famílias. Como é que você me entrega 50 famílias foram aqui, na nossa padaria, 40 na padaria Joaquim e 45 na padaria de Pedro? Se essa soma aqui de famílias dá claramente 135 famílias. Não faz o menor sentido. Você não fez essa pesquisa. Você comeu esses biscoitos, você jogou esses dados fora, você não fez essa pesquisa. Está demitido. E aí, Manuel, num acesso de raiva, demite o Guinho lá da padaria e xinga ele, fala que ele está completamente enganado, que não faz o menor sentido, que isso é um absurdo, que o Guinho não sabe de nada. E aí, Manuel resolve fazer uma segunda pesquisa. Chama lá o seu segundo funcionário, que é, né, Luizinho,
cismei que pesquisa com Z, né? Mas é com S. E chama aí, né, Luizinho, e faz uma pesquisa. Fala para Luizinho e... Ó, Luizinho, faz aí uma pesquisa e esclareça essas informações aqui, porque eu não estou entendendo nada. Então faz a seguinte pesquisa, vai na casa de todo mundo, leva esses biscoitos aqui, eu já sei que tem que dar alguma coisa, dessa vez a gente vai dar um sonho, leva então sonhos aqui para todo mundo, e aqui a gente vai fazer a seguinte pesquisa. Quem foi em uma padaria nesse último mês? Quem foi em uma padaria nesse último mês? A família foi em uma. Quem foi em duas? Porque eu estou sentindo que de repente foi isso. Eles não foram apenas em uma, foram em duas. Então quem foi em uma padaria, quem foi em duas padarias e quem foi em três padarias esse mês? Qual das famílias foram em uma, em duas e em três? Então, a pesquisa é essa. As famílias que forem em uma padaria, as famílias que forem em duas padarias, e aí, nessa região, só para facilitar, né, gente, só tem três padarias. Então, eles ou forem em uma, ou forem em duas, ou forem em três, né? E não tem como. Tem outra padaria, não tem uma quarta padaria. E aqueles que foram nas três padarias. Então, uma das três, duas das três e três das três. Em uma, em duas ou em três. E aí ele se surpreendeu com as respostas, porque em uma padaria tinham 65 famílias foram em uma padaria. 50 famílias foram em duas padarias. E 20 famílias foram nas três padarias. E aí ele olhou para esse número de novo, revoltado, falou, Luizinho, você fez a pesquisa? Não, eu fiz o manual, claro que eu fiz, fui lá nas padarias todas, nas famílias todas, entrevistei todas as famílias, dei os sonhos para todo mundo, e é isso. E você não foi, porque olha só, 65 famílias foram em uma padaria, 50 foram nas duas, só aqui já dá 115 famílias, e o número máximo de famílias são 100. Como é que ainda mais 20 foram na última padaria, nas três? Como é que 135 de novo, né? Não sei porque toda hora 135 de novo. Não pode dar mais do que a quantidade aqui de pessoas, de famílias. Isso está completamente absurdo. Isso não faz o menor sentido. Você não fez essa pesquisa. Está demitido também, está demitido. Só tem funcionário incompetente aqui, não consigo resolver isso. E aí, ele fez uma terceira pesquisa. E não sossegado, ele foi lá e falou, não, eu vou fazer uma terceira pesquisa para entender isso aí direito. Quem está indo na padaria, minha, do Manuel, Joaquim e de Pedro. Eu vou fazer aqui. E aí chamou o terceiro funcionário dele, que era, né, o Luizinho. O Luizinho já foi, né? Então esse aqui já foi. Então Guinho, Pedrinho e Luizinho. Agora Pedrinho. Então, chamou o Pedrinho. Agora sim, falei o nome correto. Falou o terceiro funcionário Pedrinho e falou o seguinte, olha só, já sei. Chega lá e pergunta qual das famílias, toma agora aqui na rosquinha, já demos biscoito, já demos aqui sonho, agora a gente vai dar rosquinha recheada. Então vamos dar rosquinha recheada para todas elas e pergunta para elas o seguinte, qual delas só vieram na minha padaria? Só na minha. Não uma outra, só na minha. Só na minha, só na do Joaquim e só na do Pedro. Então, eles foram lá, o Pedrinho foi lá e perguntou, só na padaria do Manuel. Quantas famílias vieram só na padaria do Manuel? Só na padaria do Joaquim. Quantas vieram só na padaria do Joaquim? E só na padaria de Pedro. E aí perguntaram para as 100 famílias de novo. Pedrinho foi lá em todas as famílias e perguntou. E aí obteve a seguinte resposta. Só na padaria de Manuel, 10 famílias foram. Só na deles, ou seja, os clientes mais fiéis só vieram na dele. Na padaria de Joaquim, só vieram 5. E na padaria de Pedro, só nenhum. Nenhuma família foi só na padaria de Pedro. A padaria mais recente, nenhuma. 10 vieram na padaria de Manuel, 5 na padaria de Joaquim
e nenhuma família foi só na padaria do Pedro. E aí ele olhou para esse número e falou: isso não faz o menor sentido. Porque as pessoas que foram na minha padaria são 50. As que foram na padaria do Joaquim são 40. E as que foram na padaria do Pedro são 45. Como é que a padaria do Pedro tem mais gente indo e ninguém foi? Ah, não. Pedrinho tá de brincadeira comigo. Pedrinho aqui tá mancomunado com o Pedro, que é o dono lá da padaria. Vou demitir o Pedrinho também. Foi lá e demitiu o Pedrinho. Então, falou assim, absurdo, não fazia sentido esses números, ele não coletou isso, ele só comeu as roscas recheadas e foi embora. E aí agora, eu pergunto para você, né? O que está acontecendo nesse problema aqui? O que Manuel, na verdade, não está percebendo? Já demitiu 3 funcionários, não resolveu o seu problema. Quer entender o mercado, quer entender se a padaria dele é boa ou não é boa, porque a padaria dele parece tão boa quanto a de Pedro. Porque 50 foram na dele e 45 na do Pedro. Será que as padarias são iguais? Né? E o que está acontecendo aqui? Qual o problema que o Manuel está enfrentando nessa pesquisa? Bom, mas a história não termina aí, né? O Manuel tem um 4º funcionário. É um funcionário que acabou de chegar, é um garoto novo, mas se chama Felipe. Por acaso, um nome assim especial. Funcionário com nome especial se chama Felipe. Esse 4º funcionário se chama Felipe. Felipe com I, que é um Felipe diferenciado. Filipes com I são Filipes mais iluminados, sabe, um pouco mais de matemática. E aí ele chega para o Felipe e resolve fazer a 4ª pesquisa. E quando ele começa a contar as ideias que ele tem para Felipe, não. Ô, seu Manuel, você não precisa fazer mais nenhuma pesquisa. Eu resolvo esse problema para você sem nem precisar ir na rua. E a Manuel fala, não é possível. Eu já mandei 3 funcionários ir na rua e não resolvi nada. Pelo contrário, todos eles mentiram nos dados. Ele falou assim, eu acho que eles não mentiram não, seu Manuel. Acho que eles trouxeram os dados verdadeiros. Se você me der o dinheiro que você ia gastar para fazer o bolo, ou seja lá o que for que você vai dar agora para a 4ª pesquisa, você me dá esse dinheiro e eu vou mostrar para vocês, para o senhor, que essas pesquisas foram feitas e que os dados estão corretos e que está tudo certo. E que a gente aqui não está lendo os dados. O seu Manuel falou, não tem como. Não faz sentido, olha aqui, ó. E mostrou para eles, 135 pessoas, famílias, foram nas 3 padarias. Como é que pode 135 terem ido e só vem 100? Não faz o menor sentido isso. Isso está completamente errado, não tem como você acertar isso. Ele falou, fica tranquilo, seu Manuel. Eu vou mostrar para você como isso é resolvido e eu vou resolver isso aí, né, para o senhor. E aí, nesse Manuel aceitou essa aposta dele, falou que ok, então eu te pago. E ele falou assim, mas tenho mais uma condição. Você vai ter que, se os dados estiverem certos, você vai ter que recontratar, né, o Guinho, Luizinho e Pedrinho de volta. Pedrinho, Luizinho e o Guinho de volta. Porque eu acho que eles acertaram e é só uma questão de ajuste, eu vou mostrar para o senhor. E aí ele falou, tá bom. Eu tenho tanta certeza que esses funcionários aí, que esses gajos erraram, que eu não vou... Eu vou aceitar a sua aposta. Eu vou confiar e vou aceitar na sua aposta. E aí, então, beleza. O Felipe foi lá, pegou todas essas informações e o Felipe começou a pensar sobre essas informações. E aí eu quero que você pause esse vídeo agora, se você sabe fazer isso, que eu vou fazer agora, assim como o Felipe daqui você também sabe, e responda essas informações, ou seja, diga para mim como é que se resolve esse tipo de problema, o que está acontecendo e se a gente já tem informação suficiente para poder resolver esse problema, entender melhor esse problema, entender por que só na padaria do Manuel veio 10 e na Joaquim 5 e na do Pedro 0, se parece que Pedro tem mais clientes do que Joaquim aqui olhando pela primeira pesquisa, e não faz muito sentido isso. Então, o que está acontecendo aí, né, na verdade? Você consegue explicar esse problema? Então dá uma pausa no vídeo e escreve nos comentários se você consegue.